Bem, muito boa noite para vocês. Estamos chegando e chegando com assuntos que são do seu interesse, assuntos principalmente de interesse de você que mora aqui na capital, aqui em Goiânia, porque estamos recebendo um vereador para falar de vários projetos muito interessantes, projetos polêmicos, e um deles, inclusive, aliás, um dos fatos que o colocaram nas manchetes nesses últimos dias, a partir de ontem, inclusive, principalmente, foi uma denúncia que ele fez sobre fraude na folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia. Gente que fraudava a data de nascimento, dia do aniversário, para receber uma vez, duas vezes, três vezes, né, 13º salário, férias, etc, etc, etc. Isso foi levado à discussão, inclusive na prestação de contas que o prefeito Íris Rezende fez na Câmara de Vereadores. Estou falando do vereador, o delegado Eduardo Prado, que é do PV. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos de casa. É uma satisfação e um prazer, mais uma vez, estar aqui no seu programa. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo também. E eu convido você, telespectador, o programa é ao vivo, para que você participe, né? O delegado pode falar de vários assuntos interessantes, projeto de acesso, por exemplo, à internet segura, projeto de educação financeira nas escolas e tantas outras coisas que ao longo do programa a gente vai tratando aqui. Mas nosso WhatsApp para sua participação, 98200-3223, 98200-3223. Mas eu quero saber também, até porque o vereador, ele é presidente da Comissão de Direito de Defesa do Consumidor lá na Câmara de Vereadores e foi também delegado, né, de Defesa do Consumidor. Exatamente, fui titular da DECOM durante um bom tempo, fizemos um trabalho e continuou pelo Dr. Herbert em relação à proteção do consumidor, principalmente na questão do combustível do Estado de Goiás. É um assunto que eu convido você a participar. O que é que você está achando dessa paralisação dos caminhoneiros, as consequências, a falta de combustível, ou quando encontra o combustível, ele está sendo vendido a um preço acima daquilo, né, que deveria ser vendido? Mande o seu WhatsApp, repito, 98200-3223. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. A Prefeitura de Trindade destinou, somente em 2018, quase 3 milhões de reais para a rede municipal de ensino. São mais de 13 mil uniformes, 12 mil kits materiais escolares, 2.782 kits pedagógicos, 700 carteiras e muitos outros benefícios. A merenda escolar tem cardápio balanceado e com acompanhamento de nutricionista. Investir na educação é a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Bem, programa de hoje recebendo o vereador delegado Eduardo Prado, que é do PV. A gente vai falar de vários assuntos, como eu disse agora há pouco, mas vamos falar também sobre política. Só para começar a questão política, já registrando telefonema de telespectador, mensagem, WhatsApp de telespectador, o Mário Lemes, do setor universitário, pedindo que pergunte, o senhor é pré-candidato a deputado estadual ou federal? O Mário Lemos. Nós fomos mais votados do Partido Verde, Paulo, e logicamente a nossa atuação na Câmara de Goiânia foi eleito o melhor vereador pelo Clube de Repórteres Políticos, e isso deu ao PV para que escolhesse que eu fosse, né, um dos pré-candidatos. Eu acho que ainda está cedo, até porque nós trabalhamos de uma forma tranquila em relação à candidatura federal. E acabou de decidir o partido, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, na atual conjuntura. Deputado estadual. Exato. Tem mais um telespectador aqui, o Fábio Coelho, dizendo o seguinte: boa noite, seu excelente trabalho na Câmara o credencia a pleitear uma vaga na Assembleia. E é hora também, ele fala, já que o senhor é delegado, é hora também de espantar os fantasmas daquela Casa de Lei. Eu acredito que o nosso trabalho na Câmara de Goiânia nos deu projeção nas nossas redes sociais e todo o Estado, minha atuação como delegado durante 15 anos, para expandir esse trabalho além do município para o Estado de Goiás. Eu vou fazer uma pré-campanha e também no período de campanha de uma forma enxuta, trabalhando com sinceridade, sem gastos, porque
porque eu acho que essa é a maneira correta de trabalhar, Paulo. Tá, e isso vem do DNA, né? Está no sangue, né? Meu pai, você conhece o Valdiro Prado, né? Meu pai nos deixou há pouco tempo, e uma coisa que ele sempre nos ensinou durante, né, nossa infância, e foi uma das pessoas que me incentivou a entrar na vida pública, que é trabalhar com honestidade, porque a honestidade você não tem como você tirar do caráter da pessoa. E as pessoas estão cansadas daquele político tradicional. Acredito eu que as pessoas estão vendo cada candidato e vão estudar. Eu acho que essa eleição agora vai transformar a realidade da política do Brasil. Principalmente a partir dessa paralisação dos caminhoneiros. O senhor acha que, e já registrando aqui mais uma opinião do Fábio Coelho, ele acha que essa paralisação já perdeu o objetivo quando começou a afetar toda a cadeia produtiva e passou a ter interesses escusos. Opinião do telespectador, e eu convido você a dar a sua opinião também. Nosso WhatsApp está aí no vídeo, 98200-3223. Essa paralisação pode ter que tipo de influência aqui na eleição? Mostra o anseio popular pela transformação e principalmente que eles estão atentos das situações políticas no Brasil. Isso aí mostra a revolta principalmente da sociedade. O Fábio comentou aí a questão de questões políticas que estejam por trás disso, mas de qualquer forma demonstra a insatisfação da sociedade. E isso também influenciará na política agora em 2018. A sociedade não aguenta mais o tradicional. Eu acredito que a renovação na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal e no Senado, logicamente, vai ser maior do que na Câmara Municipal de Goiânia. Você anota o que eu estou dizendo, a população, as pessoas... Na Câmara que foi em torno de 60%? 60%. Né? As pessoas estão achando que os deputados que têm emenda, que geralmente têm um recurso financeiro de grandes empresários para investir nos municípios de Goiânia e, logicamente, contratar cabos eleitorais, vereadores do interior, a sociedade está atenta para isso e novos nomes surgirão. Atenta e cansada, né? Com certeza, Paulo. Está cansada, né? Vamos lá. Telespectador mandando a mensagem, por favor, coloque o seu nome no início da mensagem. Está aqui o Rogério Souza, esqueci de pôr o nome no início, mas fui lá, busquei no perfil, mas pedi tempo. É um tempo precioso, porque com isso eu deixo de atender mais telespectadores durante o programa. Então vamos lá, ele diz o seguinte: tem posto aqui no setor São Judas Tadeu, em Goiânia, na GO 080 saída para Nerópolis, vendendo etanol a R$ 4,45 e a gasolina a R$ 4,99. Um absurdo. Aí ele colocou lá embaixo o nome dele, né, Rogério? E ele fala que o posto é da marca Ipiranga e os outros dois da Shell. Fazer o quê? O senhor que atuou como delegado de defesa do consumidor e na Câmara de Vereadores presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. Fazer o quê? E é uma das minhas bandeiras defender o consumidor. Assim, nós agimos contra vários postos aqui em Goiânia, indiciamos mais de 50 proprietários por cartel, fizemos a nossa parte como delegado. A questão de chip nas bombas, combustível adulterado, e o trabalho continuou com o meu sucessor na DECOM. Esse caso aí, apresentado o abuso e, logicamente, a alteração do preço de forma abusiva, o empresário está cometendo crime e, logicamente, um ilícito também contra o consumidor. Pode procurar o PROCON ou ligar 197, porque é uma denúncia da Polícia Civil. O PROCON, salvo engano, é 156, 156, ou mandar também a sua denúncia para o meu WhatsApp, que eu encaminho para as nossas equipes da DECOM, do Dr. Webert. 62 98108 3312. Esse 62 é o seu? É meu WhatsApp. Vamos repetir, então? É meu 629... 62 é o código de área, né? Exato. Esse é só para denúncias que eu recebo. 629 8108 3312. 98108 3312. Ou no @delegado Eduardo Prado, que é meu Instagram, as pessoas às vezes mandam no direct também. É o Instagram meu, @delegado Eduardo Prado, manda no direct também encaminho. Tá bem, mas uma coisa que é importante dizer, nós dissemos aqui ontem, e que a gente viu agora com essa greve, exato, é que o que colabora para esse alto preço dos combustíveis, por isso a razão da reclamação dos caminhoneiros, são os altos impostos, né, que são cobrados. Né, são os altos impostos, são cobrados pelo governo federal, pelo governo estadual. E outra coisa, Paulo, que nós temos que deixarmos bem claro, eu estava falando inclusive hoje com um presidente aí do Sindicato dos Caminhoneiros, que a questão que esse valor, salvo engano, de 14 bilhões de reais, que essas reivindicações atendidas, o próprio ministro da Fazenda já deixou bem claro que vai ser embutido em outros tributos. Ou seja, uma bola de neve. O que tem que se fazer no Brasil, a longo prazo, com um presidente decente, caso seja eleito, é fazer uma reforma previdenciária de uma forma
equilibrada e preparada, Paulo, porque o que nós temos hoje é uma carga tributária que ninguém aguenta, imposto de renda e outros tributos. E esse problema do combustível se arrasta ao longo dos anos. E quem vai pagar a conta somos todos nós, né? São os empresários, porque vai haver a reoneração da folha de pagamento, quer dizer, impostos que haviam sido descontados, baixados na folha de pagamento vão aumentar de novo, e claro que os empresários, na hora de vender os seus produtos... Vão embutir no preço. Vão passar isso para o cidadão, quer dizer, então alguém paga, não tem almoço de graça. Não né? tem almoço de graça. E essa, infelizmente, é o preço da corrupção que nós vimos na Petrobras e outras situações também aí que, ao longo do tempo, foram desonerando e agora a bomba explodiu nesse momento. Falando em bomba explodir, que bomba é essa? Que tiro foi esse na folha de pagamento da Prefeitura de Goiânia que o senhor levantou, que o senhor deu ontem durante a presença do prefeito Íris lá? Eu tenho um mandato, Paulo, independente, um mandato que eu digo que eu tenho uma autonomia no meu mandato, porque meu mandato é da sociedade. Aí eles falam, o senhor é oposição, situação, eu falo, não, eu estou do lado do povo, da sociedade. Se o projeto é bom, eu voto a favor. Contra, também voto contra. Agora, a questão de denúncias e irregularidades, eu fui claro ontem lá no plenário da Câmara, inclusive eu acho que o prefeito ficou meio irritado na hora da minha pergunta. Eu recebi uma denúncia de que dentro da folha de pagamento do município de Goiânia, da prefeitura, havia uma fraude. Qual que seria a fraude? Que alterariam a data de nascimento da pessoa, que recebeu o 13º, então recebia na data de nascimento, prorrogavam a data de nascimento por outro mês, e ela recebia de formas duplicadas, triplicadas. Recebia essa denúncia, inclusive com, logicamente, desvio de recursos, pessoas ganhando em relação a isso. E eu perguntei para o prefeito Íris Rezende se era verdade, que eu não queria que ele faltasse com decoro. Até porque se faltasse com decoro ali, caberia até um impeachment do prefeito. Ele falou para mim que era verdade, que realmente aconteceu, mas que aí falou que o governador Marconi teria passado por ele um programa da gestão da folha do Estado para o município e que isso aí ia ser analisado. Eu falei para ele que eu estava fazendo um requerimento verbal e, logicamente, por documento, na confissão dele, para que se faça uma auditoria na folha de pagamento. Porque desvia-se o dinheiro, faz corrupção e depois quem paga a situação? E vem jogar para cima do servidor público para aumentar a Previdência, a contribuição da Previdência de 11 para 14. Aí culpa os nossos vereadores da CCJ de sermos responsabilizados por esse déficit aí de bilhões de reais que, na verdade, foi para uma gestão ao longo dos anos. Pois, mas quem é que errou? Quem é que literalmente roubou esse dinheiro? Não, na verdade, isso aí é o que eu pedi. Eu perguntei para o prefeito se foi feito uma análise, logicamente, uma auditoria na Folha. Ele falou que não, que ele recebeu a informação também e que só fez uma nova gestão de um programa na Folha. E então, esqueceu o que havia sido feito. Que tem que analisar, ué. Até porque eu falei para ele, se houve esse tipo, se o senhor recebeu essa informação, o senhor tem esses documentos, e a mim chegou a informação de que realmente há documentos nesse sentido. Se há, ele tem que passar para o Ministério Público ou para a Polícia Civil. No caso, eu faço questão de repassar para os nossos delegados para fazer a investigação. Agora, eu solicitei em plenário que se faça uma auditoria. Pois é, então o senhor não tem, nesse momento, informações sobre quem agiu nesse sentido? Não tenho. É o que tem que ser apurado. E aí precisa de quê? Dele encaminhar os documentos. Isso é de agora ou da gestão anterior? Segundo ele, da gestão anterior, mas propagou até na gestão do atual prefeito. Até quando ele recebeu esse programa cedido pelo governo do Estado? Governador do Estado. Para corrigir o erro. E para que, se você comprove isso e analise, logicamente, o que foi de rombo, quem foi, tem que fazer o quê? Uma auditoria na Folha. E, logicamente, passar as informações para a Polícia Civil para que se faça investigação. O senhor tem ideia de quanto foi esse volume? A pessoa que me passou a informação, logicamente, é de dentro do Paço Municipal, diz que foram mais de 5, 6 milhões de reais de desvio. Então, se tem essa informação... É dinheiro que poderia servir para comprar gesso, por exemplo, por CROF, poderia abastecer um CIMEI. E até complementar os CIMEIs das obras paradas, que eu sou o relator da SEI, que estão paralisadas, alguns por falta de contrapartida da Prefeitura. E aí nós, vereadores, eu, por exemplo, tenho que impetrar mandado de segurança todo dia, né? E são vários, graças a Deus, com liminar, para garantir o direito de uma criança estudar. O Geraldo Borges, de Aparecida de Goiânia, diz que assiste ao programa sempre. Obrigado, Geraldo. E ele quer saber do vereador, diante de tanta corrupção na política, qual o trabalho que deve ser feito para acabar com esse câncer na política brasileira? Qual é o nome dele? Geraldo. Geraldo, devemos fazer o seguinte, votar por consciência, analisar o candidato, ver o passado do candidato, quem é, se ele é político profissional que só pensa nele, no umbigo dele, e extirpar esses políticos corruptos da política brasileira. Então, aqueles que gastam dinheiro, que compram lideranças, que botam gasolina,
né, que para votar bota R$50 no combustível, Citru, que eu acompanhei isso durante a campanha, nós temos que acabar com isso. E principalmente o cidadão brasileiro, vocês que estão vendo, mudar, transformar essa maneira de pensar de política. Nós temos que fazer política por ideal. Não adianta cobrar dos políticos se nós, cidadãos, também não mudarmos. Quantas vezes, Paulo, durante a campanha, minha campanha talvez foi uma das mais modestas, eu não tinha recurso, tive quase 5 mil votos. Quantas vezes os meus voluntários chegavam para pedir para colocar um Citru, eles falavam, quanto que o vereador vai colocar de gasolina no meu carro? Era um absurdo, isso aconteceu não foi só uma vez não, demonstrando que a fragilidade do povo brasileiro na hora de votar. Não é questão de ditadura, sou contra a questão de ditadura que estão levantando. A ditadura, a revolução que nós temos que ter, e nós temos a oportunidade de 4 em 4 anos, é agora em outubro você digitar, pesquisar a vida do seu candidato. E faço questão, anota quem você votou, para você acompanhar se ele está fazendo dignidade ao voto que você deu para ele. Verdade. Quem está assistindo o programa é o Guarda Civil Metropolitano, GCM Vogado. Vogado. Manda um abraço para o senhor. Do Parque Ateneu. Acho que o senhor está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, Vogado. Um abraço. Pergunta que chega aqui, que todas são interessantes, mas essa aqui tem a ver com esse assunto. Certo. Primeiro, o comentário da pessoa que não se identificou, deixe-me lá, é Marcos Antônio, tem um escudo do Corinthians aqui, é corintiano. Várias greves irão surgir e até piores, porque o perfil político não muda. O povo está com paciência demais, diz esse telespectador. E aí ele faz uma pergunta que eu transfiro para o senhor, porque o senhor é personagem dessa história. Quem é que confia nas urnas eletrônicas? O senhor confia? Eu fui eleito por elas urnas eletrônicas agora recentemente, então, em tese, confio, mas logicamente, toda a questão eletrônica, seja até tudo que envolve eletrônica, tem falhas e tem problemas. Eu acredito que a questão de papel também, se nós fôssemos pensar apenas em papel, eu lembro do meu pai falando quando o voto era cantado, havia problemas também naquela época lá no Clube Social Feminino, e eu era criança acompanhando meu pai nos votos gritados lá, havia já problemas também naquela época de desvio de cédula, furtava cédula, cortava cédula, mudava o nome do candidato, enfim, de qualquer forma vai ter essa suspeita, mas eu acredito que o Ministério Público e as fiscalizações são severas em relação ao pleito. O que tem que se fazer, talvez, Paulo, é a questão da impressão bem de todos os votos, né, e ver se não tem alguma fraude, e a tecnologia está avançada. Então, o problema não está nas urnas, né? Está no ser humano, né? No ser humano. O problema, se for colocar papel, o ser humano vai ter um jeito. Então, a eletrônica também, nós temos que ter fiscalização. Maurício também diz que não perde um programa, manda um abraço para o senhor também. E eu estou vendo aqui, tem também, mais um corintiano, tem aqui o escudo do Corinthians no perfil dele. Cadê o corintiano hoje, Paulo? Pois é, cadê? O Esmeraldino está tudo triste, né? Deixa quieto o Esmeraldino que eu vou te contar uma coisa. O timinho ruim demais, né? Perdeu pro Lanterna, foi? Perdeu pro Boa Esporte Clube aqui dentro de casa. Que coisa, como é que conseguiram montar um time tão ruim assim há tanto tempo, né? Que já faz 3 anos que está na Série B e os 3 anos ficando atrás do Vila e atrás do Atlético, né? Atrás dos 2 times aqui de Goiás. Lucas, do bairro Dourado, vi hoje um posto da Petrobras próximo ao Facel Vila vendendo gasolina a R$ 6,49. Pega o cupom, qual é o nome dele? Lucas. Lucas, o cupom, né, que você logicamente abasteceu, pega o cupom fiscal e nos passe a cópia, vou passar para o Marcos lá do Procon e também para as equipes. Isso aí é abuso, entendeu? E a pessoa pode até pleitear depois a devolução, isso não pode acontecer. Tem que acabar com esses aí, né? E ontem entrevistei o presidente do Sindiposto, e ele é absolutamente contrário a esses maus empresários, né, que se aproveitam da crise, se aproveitam da situação para explorar a população. Interessante que tem aqui um zap aqui do Juninho. Cadê aqui o Juninho Cowboy? Até marquei aqui o horário que ele mandou, 18h37. Cadê? Não vou achar isso agora. Cadê? Ele mandou outro.
Ele falando o seguinte, que em outros países onde aconteceram tragédias, as pessoas se unem para umas se ajudarem as outras. Né? O furacão Katrina nos Estados Unidos, as pessoas se ajudavam, um ajuda, o outro ajuda, outro ajuda. Aqui no Brasil, e isso é uma coisa, infelizmente, que boa parte dos brasileiros tem, de explorar, se valer de um momento difícil na vida das pessoas... Para prejudicar mais ainda. Para prejudicar mais ainda. Quando é que a triste. gente vai mudar? Eu botei no meu Instagram um vídeo, que eu até comentei com o Paulo, que no momento que o caminhão parado lá, as pessoas saqueando o caminhão, né? Os outros aproveitando para explorar economicamente para ganhar, outros escondendo álcool, etanol, para vender só gasolina de um preço exorbitante. É por isso que nós temos que mudar a mentalidade do povo brasileiro. A mentalidade de corrupção, de coisa errada, nós temos que mudar. E como é que nós vamos conseguir isso, Paulo? Eu tenho até na questão de segurança pública, eu entendo assim que nós temos que investir em educação. Infelizmente, a corrupção, ela corrói o investimento em educação que tem que ser feito no Brasil. A transformação do país começa na educação de base e na valorização dos nossos professores. Começa no berço, né? Berço. Começa em casa, depois nas escolas. Exatamente. E o senhor tem um projeto interessante também que fala sobre ensino nas escolas, sobre educação financeira. Exato. Esse projeto surgiu, que inclusive é uma lei federal. Hoje, um dos problemas graves no Brasil é a questão do desequilíbrio financeiro nas famílias. E isso nas escolas, aprendendo a questão básica, você já orienta, logicamente, o adolescente, a criança e o futuro adulto a gerir a questão financeira. O Marco Aurélio esteve na Câmara fazendo uma bela palestra da CVM e ele me relatou que um índice de quase 80% dos divórcios no Brasil são ocasionados por crise financeira dentro de casa, que poderia, dentro de uma gestão equilibrada, com noções básicas, evitar essa questão. Então é uma questão até de reeducação familiar, e aí eu inseri isso como uma atividade extracurricular. Ok. Interessante. Falando em dinheiro também, muita gente ainda está se perguntando, e muita gente ainda manda mensagem para a gente querendo saber. E afinal de contas, o tal do IPTU do puxadinho virou o quê? Infelizmente, meus irmãos, eu apresentei o decreto legislativo sustando, acabando com o IPTU do puxadinho, que foi uma situação estapafúrdia aqui na prefeitura, em que drones tiraram fotos e sem o direito de defesa, sem previsão legal, sem estar no Código Tributário Municipal, começaram a cobrar do cidadão, inclusive com multa. Nós apresentamos, foi aprovado, a Prefeitura de Goiânia recorreu e, por fim, uma decisão liminar manteve o nosso decreto de minha autoria e, posteriormente, recorreram para o Tribunal de Justiça para derrubar a decisão da juíza. E aí eles conseguiram uma decisão do desembargador. Não satisfeito, recentemente eu estive no Ministério Público, com o Dr. Jales, e apresentei a documentação. Eles entraram com a ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, contra o IPTU do puxadinho. Então esse processo está lá no tribunal. Logicamente que eu acredito na vitória. Eu não desisto nunca. E acreditando na vitória, com a liminar, as pessoas que foram prejudicadas vão ter o direito de receber nos tributos futuros. O telespectador Jazael diz o seguinte: o vereador Eduardo Prado falou agora há pouco sobre ditadura, dando a entender que os pedidos de intervenção militar nos conduziriam a uma ditadura. O senhor pensa isso mesmo? E será que esses pedidos não exibem o descrédito nos atuais parlamentares do Brasil? E ele mesmo fala, são duas perguntas aí, ótimo programa. E ele espera duas respostas bem rapidinhas. Intervenção militar é difícil você separar da questão de ditadura, até porque a intervenção militar seria de que sentido? Ela teria, logicamente, poder de gestão e poder de governo. Agora, ao meu ver, nós estamos numa democracia, lutamos por isso. Você tem o direito, você tem, inclusive, a faculdade de mudar isso de 4 em 4 anos. Ao meu ver, nós temos uma grande liberdade de mudar no voto. E isso, para mim, é uma questão mais importante do que a intervenção militar. Essa é a minha opinião. Ladislau Oliveira, na opinião do entrevistado, uma intervenção militar acabaria com a corrupção nesse país? Eu acredito que não. Quem tem que acabar com a corrupção somos nós, eleitores, nós brasileiros. Porque a corrupção ela está inserida, inclusive, em nós. Porque a corrupção está entre médicos, que, infelizmente, igual na questão do SAMU, injetavam veneno no braço das pessoas para ganhar dinheiro. Está na pessoa que vai fazer uma reforma numa geladeira e cobra de forma indevida, ou no mecânico que passa para trás, ou no pai de família que ensina seu filho a fazer coisa errada. A corrupção ela é cultural. E nós vamos mudar isso com a questão de educação e na política com a conscientização da sociedade, transformando, voltando com consciência e, principalmente, pesquisando em quem você vai votar. Tá bem, temos 2 minutinhos apenas. Nossa, passou rápido demais. Vamos correr. Paulo, boa noite. É o Deusimar, é isso? Deixa eu ver aqui, outro que não colocou o nome lá. Deusimar Nogueira.
Tenho notado o trabalho do doutor Eduardo Prado antes mesmo da política, na condição de delegado. E é pena que tenhamos tão pouca gente na política como com o gabarito do senhor. E aí fica aquela história que eu sempre falo aqui. A gente fala muito sobre política, o programa é quase 100% de política. Com certeza. Todos os programas que eu faço. Aí tem gente que fala, eu não gosto de política. Aí eu digo, enquanto você disser que não gosta e não gostar mesmo da política, aqueles que gostam vão entrar na política e você vai ter que suportar as coisas erradas que muitos deles vão fazer. Exato. Não é isso? Então, o melhor caminho é entrar como o senhor entrou na política. Entrei a pedido de jovens que estudaram a questão do Brasil Livre e pediram para que eu ingressasse, porque meu nome estava entre as pessoas que a sociedade gostaria para a renovação da Câmara. Assim entrei. Não precisaria. Sou delegado de polícia de carreira, amo ser delegado, defender a sociedade, estive na DECOM, na Narcóticos, no caso serial killer e nas delegacias diversas do Estado para proteger o cidadão. Fui para a política para fazer algo diferente, lutar pelo meu Brasil e pela renovação dessa lambança que nós vimos aí na vida pública. Estou tentando fazer o meu melhor. Acredito que estou no caminho certo. Logicamente que vou tentar pleitear novos patamares para abraçar o Estado, se assim a sociedade vê que uma pessoa que não tem recurso financeiro, não tem empresário para investir em mim, mas tem o meu nome, o meu trabalho, se assim entender que eu devo continuar, vou ficar feliz. Se não, volto para a delegacia de polícia com muito prazer, com muita honra, onde eu estou há 15 anos aqui na Polícia Civil do Estado de Goiás. Dercival, do setor Santa Genoveva, diz o seguinte, o problema maior dos combustíveis é a alíquota do ICMS. Com certeza. Também, né? Eu não vi até agora o nosso governador se posicionar em nenhum momento. E ele cita aqui da energia elétrica ICMS é 29% e da água 26%. Aí que vira uma bola de neve. É o Dozimar, né? Isso. Você tem uma bola de neve por quê? Porque os estados estão quebrados. Se você vê o Rio de Janeiro, não está conseguindo pagar a folha de pagamento. Aí você tirar qualquer porcentagem, eles fizeram todo o orçamento baseado nisso. Eu acredito, eu afirmo, realmente é um absurdo, um preço alto. Só que aí vira uma bola de neve. União, estado, município. Por isso que eu digo que tem que fazer uma reforma tributária com consciência de um político, um gestor do Brasil de uma forma consciente. Boa noite, Paulo. Aqui é o torcedor do Goiás, Cássio José. O nosso desejo é que os militares assumam, porque não acreditamos mais no que está por aí. Mas será que você não acredita nos políticos? Ou não acredita no Goiás? Uma intervenção militar no Goiás também? Será que vai ser preciso, Cássio? Brincadeira, ele disse aqui que os políticos, não acredita nos políticos. Eu também. Mas que o Goiás está precisando de uma intervenção militar também, tá? Está difícil lá, né? Eu acredito que intervenção militar não é a solução. Essa é a minha opinião, né? Acredito que nós temos que tentar a democracia e nós mesmos, brasileiros, conscientizarmos de transformar essa realidade. É isso. O Zander Vinícius pergunta, mudando para um assunto nacional, qual a perspectiva para o atual governo após as eleições? Atual governo federal? Não entendi. Eu li exatamente como ele escreveu, para o atual governo após as eleições. Enfim, 30 segundinhos para o senhor. O senhor já falou um pouco sobre a eleição em função até dessa paralisação dos caminhoneiros. Mas o seu partido, PV, está na base? O nosso partido hoje está na base do governo Zé Hélio, né? Está, inclusive, o presidente ocupando uma secretaria. Tá, continua na base ou ainda tem aquela possibilidade de... Não, está na base e continua na base, pelo que eu conversei com o presidente do partido. Até sempre? Até quando eu não sei, mas ele afirmou e está na base, então... E o senhor está também? Estou na base, até porque faz parte do partido, tem que seguir as orientações do partido. Tá bem. Delegado Eduardo Prado, vereador aqui em Goiânia, pelo PV, o Partido Verde. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, e parabéns pelo programa. Você é uma pessoa dinâmica e tem credibilidade. Por isso que eu desmarco qualquer agenda quando sou convidado para vir aqui, porque o seu público é um público seleto, formador de opinião. E agradeço a vocês de casa e vamos acreditar no Brasil. Vamos transformar esse país, principalmente vote com consciência, porque o Brasil ainda tem jeito, ainda eu tenho esperança que nós podemos juntos mudar esse país. Tomara. Amém. Amém. E eu agradeço a sua participação também e é fácil entrevistá-lo, né? Quando a pessoa é bem formada e bem informada e tem boas intenções, fica fácil entrevistar. Obrigado a você pela companhia, uma boa noite. A gente volta amanhã. Até lá. Programa Paulo Berengues.